Olá, amados irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Estamos começando o nosso devocional de hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto, iniciando esse tempo de oração, tempo de compartilhamento, tempo para nós sermos fortalecidos na palavra, na unção, na revelação, no Espírito. Bom dia a todos, bom dia querida Tati, graça e paz, bom dia a todos os amados irmãos que estão entrando aí, glória a Deus, aleluia. Vamos começar esse tempo orando, vamos começar esse tempo profetizando, declarando, vamos começar esse tempo abençoando a nossa própria vida, a vida de outras pessoas, vamos fazer desse tempo um tempo de edificação, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus por você que está aí conectado, louvado seja Deus aí, você está ligado aí, mas também depois você pode compartilhar isso com outras pessoas, para que outras pessoas também possam receber, possam participar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas de alguma maneira, amém? Vamos orar? Vamos começar orando, liberando a nossa fé, liberando o nosso espírito, orando pelo poder de Deus, por vida de Deus, unção, para que o Espírito de Deus nos enche. Vamos começar orando? Sim, Pai, nós oramos nessa hora e clamamos para que a unção do Espírito Santo enche as nossas vidas, enche os nossos corações, venha transbordar sobre nós. Oramos para que sejamos cheios por intermédio da palavra, cheios por intermédio do Espírito. Ministra sobre nós, fala conosco. Oh Deus, enche-nos, Senhor, em nome de Jesus, da inspiração, da motivação, do fortalecimento que nós precisamos. Aquilo que vem dos céus, sim, Senhor, aquilo que vem do Senhor. Sabemos que a Tua alegria, a Tua unção é que nos fortalece. O Teu Espírito é que nos revigora. Sim, Senhor, o Teu fôlego de vida é que é soprado sobre nós, sobre as nossas narinas e nos faz andar em vitória e perseverar, permanecer, continuar, prevalecer, Pai. Oh Deus, enche os nossos corações, Pai, enche os nossos corações. Ministra mais vida, mais unção sobre nós. Mais poder, Senhor, mais poder, poder de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, poder do alto. Aleluia. Glória a Deus, amém? Vamos orar também, abençoando a vida de pessoas, vamos orar abençoando aquelas pessoas que amamos. Só um instante, só resolver isso, por favor, rapidão. Desculpa. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar por aquelas pessoas que amamos, pessoas que também queremos de alguma maneira sejam alcançadas, que de alguma maneira o Espírito de Deus possa ministrar sobre a vida delas, tocar sobre elas. Em nome de Jesus, vamos orar. Sim, Pai, nós oramos também para aquelas pessoas que amamos e queremos que tenham uma experiência com o Senhor. Pessoas que queremos que tenham, Senhor, em nome de Jesus, a experiência de conversão, de salvação, de serem tocadas por Deus, serem ministradas pelo Senhor. Nós oramos por essas vidas, clamamos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz com que essas vidas percebam a Tua presença, com que elas percebam a Tua unção, faz com que essas pessoas percebam o Teu Espírito, que essas pessoas possam ser, Senhor, iluminadas
iluminadas no seu entendimento e serem livres do império das trevas e serem trazidas para a luz, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Quebra as cadeias, quebra as fortalezas que fazem com que resistam, que impede com que se rendam, que impede com que se entreguem. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos e citamos nominalmente cada uma dessas vidas que estão gravadas na nossa mente e no nosso coração. Sabemos quem são e sabemos de fato do que precisam de uma experiência com Deus, precisam de uma transformação de vida. Por isso nós oramos, opera essa transformação de vida, Pai. Oh Deus, alcança essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, com graça, com amor, com bondade. Que a Tua bondade leve essas pessoas ao arrependimento. Mudança da maneira de ver, mudança da maneira de enxergar, mudança da maneira de pensar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, amém. Glórias a Deus, querido. Aleluia. Eu creio. Deus é capaz de salvar, de transformar a vida dessas pessoas que amamos e pelas quais nós intercedemos. Estamos orando aqui para que elas sejam salvas. E às vezes temos orado já há algum tempo, mas vamos continuar orando até que Deus opere sobre essas vidas, até que Deus age, até que essas pessoas se abram, né? Amém? Até que essas pessoas se abram e tenham a experiência de conversão, mudança de vida. Amém? Aleluia. Vamos orar pela sua vida também. Vamos orar por aquilo que é talvez hoje instrumento de preocupação, algo que de alguma maneira é um desafio para você nessa semana e que precisa ser colocado nas mãos do Senhor. Simone está colocando aí o Cauã, o Cairon e a Valquíria. Amém, eu creio que serão alcançados. Mas vamos orar, querido, por cada uma das suas fontes de ansiedade e entregar todas elas a Deus. Amém? Entregar todas elas a Deus. Vamos orar por isso? O que você está precisando? É saúde? É provisão? É uma intervenção dentro da sua casa? É o agir de Deus dentro da sua família? Vamos orar por isso, amém? São seus filhos, são seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Vamos abençoar. Sim, Pai, nós abençoamos a vida dos amados irmãos. Declaro, Pai, em nome de Jesus, que debaixo do Teu cuidado esteja cada um deles, sua família, sua casa, seus filhos. Sim, Deus, em nome de Jesus, guarda e protege, livra do mal, livra das más influências, livra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, da exposição ao que é aquilo que não é necessário. Livra da exposição, Senhor, àquilo que é danoso. Livra, Deus, guarda, Senhor, os filhos dos irmãos. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Faz com que estejam protegidos mente, coração, emoções, seus sentimentos, a sua alma. Nós guardamos nessa hora. Guardamos o casamento, a vida conjugal, o relacionamento. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, favor, graça, oh Deus, harmonia, graça que produz a verdadeira harmonia, entendimento, uma boa comunicação. Nós abençoamos cada um desses lares. Declaramos, Senhor, saúde sobre a vida daquele que está enfermo. Cura milagrosa. O Senhor é Deus que remove nódulos. O Senhor é Deus que tira infecções, inflamações. É Deus que sara todas as coisas.
em nome do Senhor Jesus. Ele é Deus Todo-Poderoso. E oramos também em nome de Jesus pelas finanças dos amados irmãos, pela provisão, suprimento, trabalho, aquilo que faz. Declaramos sucesso em nome do Senhor Jesus. Nós os abençoamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, os irmãos sejam abençoados. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos compartilhar algo da parte de Deus. Nós temos falado tanto sobre a importância da declaração profética, a importância de falar positivamente, falar, para gerar, para criar de maneira criativa. Temos dito a respeito das suas palavras, o poder das suas palavras, aquilo que declaramos, morte, vida, aquilo que falamos é o que de fato vamos colher, o fruto das nossas declarações, o fruto das nossas palavras. E existe um outro aspecto que acompanha as nossas palavras, que na verdade antecede, as nossas palavras, antecede o que dizemos, antecede o que falamos. Sim, tudo começa pelo ouvir. Primeiro você ouve algo, você recebe algo. Primeiro você recebe uma ministração, você lê algo na palavra de Deus, na Bíblia, você lê um bom livro e você então está recebendo ali alguma informação. Você está sendo exposto a algo, a uma informação. Então começa pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Amém? Por ouvir a palavra de Deus. Então tudo começa por aquilo que você se expõe, as informações que chegam a você. É isso que depois vai construir o quê? Seus pensamentos, seus sentimentos e as suas palavras. Então, o grande problema, querido, às vezes está logo aí na raiz, está ao tipo de informação que nós estamos nos expondo, Isso vai fazer com que depois nós possamos comer os frutos corretos. Entenda, eu não posso falar positivamente se a minha crença é uma crença errada, uma crença negativa. Então eu não consigo falar positivamente se a minha crença não for transformada. A Bíblia diz que a nossa mente precisa ser renovada, querido. Então, tudo começa pelas informações que recebemos, pelo ouvir. Tudo começa por aquilo que enche os nossos corações, A fé vem pelo ouvir. Mas uma vez que eu ouço, uma vez que eu leio, uma vez que eu sou exposto a uma informação, Deus então, antes de me dar palavras, Deus me dá uma visão. Diga comigo, uma visão. Então Deus me dá uma visão. E a visão em seu coração é que será reproduzida na sua vida. A visão, coloca aí, a visão em meu coração será reproduzida na minha vida. Então Deus te dá uma visão. E eu recebi as informações, Deus me deu uma visão. Uma vez que eu tenho uma visão, eu passo então a declarar. Eu passo então a profetizar. Eu passo a falar de acordo com a visão. Nós falamos de alguma maneira sobre isso, no último final de semana, nossa conferência, nós falamos, você está vendo aquilo que você quer profetizar?
Você está vendo aquilo que você quer declarar? Inclusive ontem até foi dito, né, que é importante sermos até específicos, né, precisos. Importante sermos precisos nas nossas palavras, precisos. Então, nós irmos em direção a uma visão, querido. Então, eu creio que Deus também está te dando imagens. Amém? Eu creio que Deus também está te dando imagens. E conforme essas imagens, você vai declarar. E à medida que você declara, as coisas acontecem. Amém? Então você ouve, Deus te dá uma visão, você declara. Quando você declara, mesmo que ainda não tenha acontecido, mas você ouve o que você declara, então você ganha mais fé ainda. As suas visões são fortalecidas. Então esse é o ciclo. Esse é o ciclo da fé. Esse é o ciclo da fé. Você precisa também ter uma visão. Deixar Deus construir um cenário na sua vida. E isso vem por meio das informações que você recebe. Por intermédio das informações que você recebe, Deus te dá uma visão. Isso, querido, é muito importante. É muito importante que tenhamos uma visão profética da parte de Deus. É muito importante que possamos enxergar algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. É muito importante que possamos enxergar o nosso futuro. Eu vi o meu futuro. Essa é uma frase clássica. Eu vi o meu futuro. Eu gostei dele. E é para lá que eu estou indo. Eu enxerguei o meu futuro. Eu gostei do que eu vi. E eu estou indo nessa direção. Eu estou indo nessa direção. Então creia, querido. Deus quer dar a você uma visão profética dele para a sua vida. Às vezes Deus te dá uma imagem. Às vezes você está num lugar, Deus te mostra um cenário. E não é, às vezes, algo para aquele momento, mas é algo profético. É algo que Deus está te mostrando para frente. É algo que Deus está te mostrando que Ele vai fazer na sua vida. E às vezes você já viu aquilo. E aí, quando acontece, depois você até se lembra, fala, nossa, eu já tinha visto isso. Aí nós achamos que é até aquele, como se fosse um déjà vu, né? Eu já tinha visto isso, eu já tinha enxergado esse cenário. Parece que eu já tinha estado neste lugar. Mas na verdade, Deus te deu uma visão profética. E você declarou aquela visão. Você passou a declarar aquilo que Deus mostrou a você. E a partir do momento que você começou a declarar o que Deus mostrou a você, isso começou a ser gerado, criado, por meio de um processo, até que aquilo veio de fato a se manifestar. Então é preciso termos imagens também no nosso coração. Palavras são frutos de imagens. Palavras são frutos de imagens. Sempre que Deus quer fazer algo novo na sua vida, Ele primeiro te dá uma visão profética. Então esteja atento a isso. Às vezes tem coisas que você está vendo que é uma visão profética, é algo que Deus está mostrando a você para o seu futuro. E o Senhor te dá visões para quê? Para encher o seu coração de imagens de fé. Para encher o seu coração de imagens de fé. Ele te dá visões para alimentar a sua fé. E o que você vê em seu coração é exatamente aquilo que vai se manifestar na sua vida. Amém. Você tem tido visões proféticas? Deus tem mostrado coisas a você? Pega isso, segura, fica com isso, guarda no seu coração, guarda.
e comece a declarar, comece a falar a respeito daquilo que Deus tem lhe mostrado. Comece a falar do que Deus tem lhe mostrado. E vai acontecer. Vai acontecer. Creia, querido. Creia nisso. Deus está dando visões a você. Não se engane. Ontem, o pastor Miguel, de alguma maneira, compartilhou sobre isso. Na verdade, falou um pouco mais sobre processos. Mas Deus trabalha também com ciclos. Deus trabalha com ciclos. Existem os ciclos de Deus na nossa vida. Eu confesso a você que, para mim, os ciclos de Deus, eles são muito específicos e eles funcionam de uma maneira muito clara. Os ciclos de Deus, para mim, são muito claros, né? Eu sempre costumo dizer que o mês de agosto é um mês sempre que define marcos, né, na minha vida. Eu me converti em agosto de 2005. Eu fui ordenado pastor no dia 16 de agosto de 2013. Ontem fizeram 13 anos. Eu assumi a igreja, a supervisão da vinha, no dia 17 de agosto de 2021. Hoje fazem 5 anos. Então, querido, Deus trabalha com ciclos. Deus trabalha com estações. E você precisa entender as estações proféticas de Deus na sua vida. Os ciclos proféticos de Deus na sua vida, né? Entender como que Deus está trabalhando, na sua vida, querido. E muitas vezes isso nos é apresentado por intermédio de visões. Deus nos dá imagens de fé ao nosso coração. Deus nos dá imagens de fé para que nós possamos proclamá-las, para que nós possamos confessá-las, para que nós possamos declará-las. Aleluia! Glória a Deus, Dona Yolanda. Parabéns, aleluia! Hoje é aniversário da Dona Yolanda. Glória a Deus. Então, muito embora Deus esteja fora do tempo, Pai, nós costumamos dizer que o nosso Deus é o Deus do espaço e do tempo. Ele domina essas coisas. Ele não está preso a nada disso. Então, muito embora o nosso Deus esteja fora do tempo, mas Ele trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo. Deus, Ele trabalha com ciclos, com estações. Não espere que as coisas na sua vida vão acontecer todas de maneira imediata. O pastor Miguel dizia isso ontem sobre a comida instantânea, né? O fast food já é ruim. O instantâneo é pior ainda. Fast food já é ruim. Comida instantânea é ainda pior. Então não pense que Deus vai fazer as coisas de maneira instantânea, querido. Ainda que Deus domine o tempo, esteja acima do tempo e do espaço, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas Deus ainda assim trabalha com o tempo. Existe o Cronos, que é o tempo cronológico, que é esse do seu relógio, e existe o Kairos. O Kairos é uma temporada de Deus. O Kairos fala de uma estação de Deus. O Kairos, aí sim, fala desse tempo profético. São estações de bênção na sua vida. Esse é o Kairos. Então, Deus estabelece tempos e estações. Você precisa discernir os tempos. Tendo visões, tendo clareza. Discernimento espiritual é chave. Discernimento espiritual é chave. Quem não tem discernimento espiritual não percebe as oportunidades. Não consegue acompanhar o agir e o mover de Deus, querido. Então, é preciso discernimento.
Deus trabalha com ciclos de dias, com ciclos de semanas, com ciclos de meses, com ciclos de anos. E a Bíblia diz, seja sábio. A palavra de Deus fala, seja sábio, aprenda a remir o tempo. Efésios 5,15 diz isso, aprenda a remir o tempo. O que é remir? Economizar, não gastar, não desperdiçar. Por isso que você precisa ter visões, discernir estações, e aí você declara de acordo com aquilo que Deus tem mostrado ao seu coração. Amém? É importante ter imagens, é importante ter discernimento para poder identificar temporadas de Deus, e você então declara de acordo com aquilo que Deus mostrou a você. Amém? O Senhor, Ele pode restituir anos que foram consumidos pelo gafanhoto. A palavra de Deus fala que Ele restitui. O Senhor dá de volta os anos que foram roubados. O Senhor é capaz de restituir anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mas não fique desperdiçando também. Não fique jogando fora só porque Ele restitui. Ele restitui, o Senhor é restituidor. Mas tenha discernimento. Tenha imagens proféticas no seu coração. Aprenda a contar os seus dias. Eita Deus! A palavra de Deus fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina a contar os dias. Para quê? Para que eu alcance um coração sábio. Para que eu tenha um coração sábio, querido. Então, Deus quer dar a você uma palavra profética. Esse é o ano da multiplicação, essa é a palavra profética que nós estamos andando esse ano. Deus quer dar a você uma palavra profética, mas Deus quer dar a você também visões. Aleluia! Quantos recebem essas imagens no seu coração? Receba, receba, deixa Deus formar essas imagens no seu coração. 1 Samuel 3,1 diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Misericórdia. Era um tempo de escassez, um tempo de frieza. A palavra era rara e as visões não eram frequentes. Misericórdia, querido. Esse era o tempo do profeta Eli. Samuel nasce nesse contexto. Samuel vem como um homem de Deus, um homem que tinha visão. E Samuel, então, ali se levanta como um profeta. Um homem que tinha visão e que tinha a palavra profética. Então, não tenha medo, querido, de visões falsas. Não tenha medo de ser coisa só da sua cabeça. Não, a palavra de Deus fala que a sua mente é a mente de Cristo. Se tiver alguma coisa que ser corrigida, Deus corrige na rota. Deus corrige no meio do caminho. Deus corrige enquanto você anda. Deus corrige enquanto você avança. Deus corrige enquanto você avança, enquanto você caminha, enquanto você vai andando. Deus corrige a rota. Não tenha medo de visões falsas. Não tenha medo de ser fantasias, de ser invenção da sua cabeça. Não tenha medo dessas coisas, querido. Seja benigno com você mesmo. Seja amoroso com você mesmo. Creia, creia. Deus dá a você as visões. E Deus dá a você a palavra. Ande conforme aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E avance, avance, cresça, desenvolva. Amém? Se desenvolva. Deixa Deus estabelecer ciclos e estações na sua vida. Aprenda a discernir os tempos. O Deus que está acima do espaço e do tempo é o Deus que trabalha por você. Amém? Quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra? Você recebe? Eu oro para que Deus te dê imagens do seu futuro. Eu vi o meu futuro. Eu gostei do que eu vi.
E eu tô indo para lá. Aleluia. Escreve isso aí, declare isso aí, né? Escreve para você, escreve para sua vida, amém? Eu tô indo para lá. Eu tô indo para o lugar onde eu já enxerguei. Confesso a você que eu já tive muitas essas experiências. Você já teve? Não é loucura da minha cabeça. É Deus. Eu já tive muita experiência de chegar num lugar e falar, parece que eu já estive aqui. Eu já tive uma experiência de estar diante de uma situação, de um contexto. Eu já tive experiência de estar diante de um contexto, assim, pessoas ao meu redor, um cenário, um lugar. E aí me vem, parece que eu já estive nesse lugar. Em Deus eu já estive. Em Deus eu já estive nesse lugar. E o Senhor está me levando para lá. Amém? O Senhor está me levando para lá. Deixa eu orar com você. Aleluia. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, enche o coração dos meus amados irmãos de visões proféticas, visões do seu futuro. Dá a eles imagens claras, para que eles possam declarar, profetizar, e para que eles possam se apegar a isso, para que eles não abram mão das coisas que o Senhor mesmo já mostrou. Não abram mão das coisas que o Senhor mesmo já, oh Deus, já revelou a eles. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que meus irmãos possam sempre se alimentar da palavra, para que essas visões possam brotar. Nós vimos que no tempo de Eli, a palavra era rara, e por isso as visões não eram frequentes, porque não tinha palavra, não tinha visão. Mas eu profetizo na vida dos meus irmãos, terá muita palavra, muita visão, muita declaração profética, e haverá manifestação do milagre, a manifestação da vitória, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos a contar os dias, ensina os meus irmãos a contar os dias, ensina-os a discernir os tempos e as estações, ensina-os a discernir os tempos e as estações, ensina-os a definir ciclos na sua vida. Sabemos que quem não define ciclos corre o risco de ficar a vida inteira no mesmo lugar. Mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos estão avançando, crescendo, indo além, rompendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você recebe isso, querido? Você recebe isso, amém? Deus estabelecendo ciclos e estações para a sua vida, Vamos fazer uma confissão bíblica, amém? Vamos fazer uma confissão bíblica. Então vamos declarar a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui a minha confissão para que eu possa fazer isso junto com você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só um instante, querido. Só abrindo aqui a confissão da palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É assim mesmo, querido. Quanto você mais precisa, as coisas, elas tendem a resistir. Elas resistem a você. Amém? Então vamos lá, Lucas 6:45, são dois textos. Lucas 6:45, Provérbios 4:23. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, a boca só fala daquilo que o coração já está cheio, daquilo que o coração já foi alimentado, e aí a boca fala. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o
coração. Olha só, não é a boca, é o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos declarar isso? Diga assim: de boas palavras transborda o meu coração. Meu coração está cheio de fome pelo Senhor. Eu amo o Senhor e anseio pela sua presença. Eu vou tirar do meu coração o bom tesouro para compartilhar com os meus irmãos. Eu guardo o meu coração. Não me permitirei ficar impressionado com as coisas das trevas, mas serei canal para a manifestação do poder de Deus. Eu celebrarei a pessoa que Deus celebra, sem apontar fraquezas ou falhas. Eu abençoarei o que Deus estiver abençoando e usarei do favor que recebi para que outros sejam abençoados. Abençoados. Hoje, o desafio do dia é a graça da paciência. Quantos querem essa graça? Amém? A graça da paciência. Ajude um colega de trabalho, um colega de escola com uma tarefa difícil. Ofereça tempo e habilidade para aliviar a carga de alguém, sem esperar que isso conte pontos ao seu favor. Amém? Ajude alguém, querido. Se disponha. Ajude alguém. E sem esperar que isso venha na forma de retorno para você imediato. Que seja só uma semeadura da sua parte. Só uma semeadura. Ontem também o desafio era a graça da paciência, mas ontem era você praticar paciência extrema. No trânsito, deixe as pessoas passarem na sua frente. Na fila, não reclame da demora. Se alguém for lento, sorria e espere. Trate o atraso ou o erro dos outros com a mesma paciência que Deus tem com você. Aleluia! Esse jejum, esse desafio, esse tempo tem sido uma grande bênção, amém? Deus abençoe você, querido, um excelente dia, um forte abraço. Perdão pelo atraso hoje, alguns minutinhos que eu comecei atrasado e terminei alguns minutinhos a mais atrasado, mas Deus é bom em todo tempo. Grande abraço, fica na paz, excelente dia para todos. Aleluia.